Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 12 de março, nós vamos meditar de Juízes, do capítulo 16 ao capítulo 18, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos continuar a história de Sansão, não é verdade? Um dos personagens mais famosos aqui do livro de Juízes. E agora nós vamos entrar no momento da história de Sansão, onde entra uma personagem também muito famosa, que se tornou famosa diante do desfecho da história de Sansão. Você já sabe de quem eu estou falando? De nada mais, nada menos que Dalila, né? Nós vamos ver que talvez Sansão e Dalila se torne aí um dos casais mais famosos na Bíblia, né? Sansão famoso pela sua força e Dalila pela sua manipulação sedutora. Essa que é a grande verdade, né? A Dalila aqui a gente vê que é a personificação de uma mulher imoral, que Provérbios 5 fala, mas o fim dela é amargo como o absinto, né? Provérbios 5, 4 e 6. E que nela se resumia não só ao amargo, mas à morte, né? E daí por diante. 16 diz assim: Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Então, parece-me que era usual Sansão visitá-la, né? Até que chegou ao conhecimento dos filisteus, de que ele ia com frequência à casa de Dalila. E foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, toda a noite, e esperaram às escondidas à porta da cidade. E toda a cidade estiveram em silêncio, pois dizia: esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo nele. Porém, Sansão esteve deitado até meia-noite. Então se levantou, pegou ambas as folhas das portas da cidade, com as suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou-a, pondo-a sobre os ombros, e a levou para cima, até o cume do monte que olha para Hebrom. Ou seja, fecharam toda a cidade, pensando que iriam deter Sansão. Sansão não só abriu as portas da cidade, mas arrancou com ferrolhos e fechadura as portas da cidade, né? Então nós vamos ver que aqui Gaza era uma das principais cidades dos filisteus, né? Ficava ao sudoeste de Zorá. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, a qual chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo, amarrá-lo, para assim subjugarmos, e daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia amarrá-lo para poder te subjugar? Olha a pergunta de Dalila. Se Sansão fosse um homem temente a Deus, primeiro, ele nem estaria ali com Dalila. Segundo, ele rapidamente perceberia as astutas ciladas do inimigo, não é? Para isso, nós podemos ver quão cego é o homem quando distante está de Deus. E Sansão, por estar com as suas forças ali, isso era um engano na vida dele, porque pensava ele que ele ainda estava com Deus. Olha só, respondeu Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então eu enfraquecerei e serei como qualquer homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse:
Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra um fio de estopa, chamuscada. E assim não se soube em quem lhe consistia a força. Gente, nessa primeira tentativa de Dalila, não era para Sansão ter acordado? Pois é, mais uma prova de que quando estamos distantes de Deus, ficamos cegos. Disse Dalila a Sansão: em que zombaste de mim e me dissestes mentira? Ora, declara-me agora o que poderia ser amarrado. E mais uma vez ele vai dizer: se me amarrarem com cordas novas, com que não tenha feito nenhuma obra, então enfraquecerei. De novo uma história. Ela faz exatamente aquilo que ele tinha dito. Vem os filisteus e mais uma vez, né? Ela diz: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então ele desperta do sono, arranca o pino, quebra a teia e mais uma vez ele escapa. Olha só a fala de Dalila no versículo 15. Então lhe disse ela: como dizes que me ama, se não estás comigo teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, ainda não me declaraste em que consiste a tua força? Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe, e se vier a ser raspado, irar-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus e disse: subi mais esta vez, porque agora ele me descobriu todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e o trouxeram com ele o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. E esse homem não acordou, gente. Olha só. Quando fizeram isso, passou ela a subjugá-lo e a retirar-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei mais esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram ele, lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram com 2 cadeias de bronze e ele passou a ser escravo, virando moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. E então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao deus Dagom. E para se alegrarem, dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo louvando ao seu Deus, porque dizia: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, que destruía nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Alegrar-se-á o coração e disseram: manda vir Sansão, para que nos divirta. E trouxe Sansão do cárcere. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: deixe-me que eu apalpe as colunas em que sustenta essa casa, para que eu me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens, mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sob o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. E aí, nesse momento, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus,
Peço-te que te lembres de mim e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as colunas ao meio em que sustinha a casa e fez força sobre ela, e com a mão direita em uma e a esquerda na outra, e disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e todo o povo que estava ali. Foram mais os que matou com a sua morte dos que o que matara em vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa do seu pai tomaram, subiram com ele e o sepultaram em Zorá e Estrol, no sepulcro de Manoá, seu pai. E julgou ele Israel 20 anos apenas. É triste, não é? Eu fico a refletir sobre a vida de Sansão. Ele tinha um propósito, ele tinha um chamado, ele era escolhido, nazireu de Deus. Isso não é segurança. A segurança que nós temos é a obediência àquilo que Deus é, àquilo que Ele tem e àquilo que Ele anseia de nós. Você pode ter um propósito lindo, mas se não for obediente, tudo se acabará como se acabou com Sansão. Muitas coisas podemos aprender aqui. Não subestimarmos o inimigo. Homem nenhum tem segurança se esta segurança não vir de Deus. E aí no capítulo 17 havia um homem na região montanhosa de Efraim cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados por causa da deitavas maldições e de que também me falaste, eis que o dinheiro está comigo, eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito seja o Senhor, meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe e disse-lhe: de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma fundição, de sorte que agora eu lhe devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro para sua mãe, tomou 200 ciclos de prata e deu a Orives, o qual fez dele uma imagem de escultura e uma fundição. E a imagem esteve na casa de Mica. Assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, e consagrou a um dos seus filhos para que fosse sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Aquilo que achava reto aos seus olhos. Tá aqui no versículo 6 do capítulo 17. Naqueles dias não havia rei em Israel e cada qual fazia o que achava mais reto. Havia um moço em Belém, da tribo de Judá, que era levita e se demorava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região de montanhosa de Efraim, na casa de quem? De Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe respondeu: sou levita de Belém, Belém de Judá, e vou ficar onde melhor me parecer. Então lhe disse Mica: fica comigo, sei-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, vestuário e sustento. E o levita entrou. Consentiu em ficar com ele. Aquela noite o moço foi com um dos seus filhos. Consagrou Mica, o seu moço levita, que lhe passou a ser sacerdote e ficou em casa de Mica. Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Olha quanto engano, não é? Quando as pessoas estão distantes de Deus.
e fazem as coisas segundo o que lhe parece. Pois bem, naqueles dias não havia rei em Israel e a tribo dos Danitas, né, que é os descendentes de Dan, buscava para si herança em que habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído sorte a herança. E enviaram os filhos de Dan 5 homens dentre todos da sua tribo, homens valentes de Zorá e de Estocal, a espiar e explorar a terra. E lhe disseram: ide, explorai a terra e chegar à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica, e ali pernotaram. Estando eles junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço levita, chegaram-se lá e lhe disseram: quem te trouxe para aqui? Que fazes aqui? E o que é que tens aqui? E ele disse: assim me fez Mica, pois me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: consulta a Deus para que saibamos se iremos prosperar no caminho que levamos. Disse-lhe o sacerdote: ide em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram os 5 homens, chegaram a Laís e viram que o povo que nela estava seguro, segundo o costume dos sidônios, em paz e confiado. Nenhuma autoridade havia que qualquer coisa os oprimisse. Também estava longe dos sidônios e não tinha trato com nenhuma outra gente. Então voltaram aos seus irmãos em Zorá, em Estaol, e estes lhe perguntaram: o que nos dizeis? E eles disseram: dispomos-nos e subamos contra eles, porque examinamos a terra e eis que ela é muito boa. Estais aí parados? Não vos demoreis em sair para ocupardes a terra. Quando lá chegaram, achareis um povo confiado e a terra é ampla, porque Deus vô-la entregou nas mãos e é um lugar em que não falta coisa alguma do que há na terra. Então partiram dali a tribo dos Danitas e de Zorá, de Estaol, 600 homens armados e as suas armas de guerra. E subiram e acamparam em Quiriate-Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar de Maané-Dan. Até o dia de hoje está por detrás de Quiriate-Jearim. Dali passaram a região montanhosa de Efraim e chegaram aonde? Na casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: sabes que naquela casa há uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e uma imagem de escultura e uma de fundição? Vede, pois, o que haveis de fazer. Então foram para lá, chegaram na casa do moço levita, em casa de Mica, e o saudaram. 600 homens, que eram os filhos de Dan, armados com suas armas de guerra. Porém, subiu 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. E fitando o sacerdote em pé na entrada da porta, com os 600 homens que estava armado com arma de guerra. Entrando, pois, na casa de Mica e tomando a imagem de escultura, a estola sacerdotal e os ídolos do lar e a imagem de fundição, disseram ao sacerdote: que estais fazendo? E ele disse: cala-te e põe a mão na boca e vem conosco e sei-nos por pai e sacerdote. Ser-te-á melhor seres sacerdote da casa de um só homem do que seres sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? Então se alegrou o coração do sacerdote, tomou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. E aí levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera e chegaram a Laís, a um povo em paz e confiado, e o feriram a fio de espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porque estavam longe de Sidom e não tinha trato com ninguém. A cidade estava no vale, junto de Bet-reob. Reedificaram a cidade e habitaram nela. Lhe chamaram de Dan. Nenhum nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Porém, outrora, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem
de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e filho de Manassés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, colocamos diante de Ti, declaramos que Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei e o nosso Salvador. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.